Curso de Upgrade em Banco de Dados Oracle. Essa aula é referente à nossa segunda etapa da segunda fase. Nessa etapa, vamos realizar a configuração da estrutura do novo banco de dados em 12C. Então, nessa etapa, vamos primeiro configurar nossas variáveis de ambiente, vamos criar um arquivo para que sempre que formos acessar o nosso banco de dados, é só carregar esse arquivo que já vai exportar nossas variáveis de ambiente. E também vamos configurar a estrutura para a criação do nosso banco de dados, os diretórios, todos os arquivos, todos os diretórios que são necessários para a criação do nosso banco de dados, toda a estrutura. Ok? Então vamos para o nosso servidor. Estamos aqui no nosso servidor, então vamos primeiro verificar as variáveis de ambiente que está dentro do nosso Bash Profile, que iremos utilizar algumas, e vamos criar o nosso arquivo de exportação de variáveis de ambiente. Para ficar mais fácil, já vou nomear ele com o nome do nosso banco de dados. Vamos selecionar aqui para realizar a cópia. Ok. Vamos colar. Agora vamos definir as nossas variáveis de ambiente. As variáveis de ambiente que vamos precisar para a criação do nosso banco de dados. Para essas variáveis de ambiente, para agilizar o nosso processo, eu já tenho o padrão delas aqui. Ok. Vocês podem utilizar esse mesmo padrão. Vou estar copiando ela aqui e vamos preencher junto os valores delas. Então, a primeira variável, a de temporário, ok, onde vai estar nosso diretório. Se precisarmos chamar, podemos apenas utilizar o tempo. Aqui tem outra variável, que é a tempid, que já vai realizar o export da variável anterior. Nossa Oracle Base, vamos definir Oracle Base, que fica dentro do 01 app Oracle, e precisamos agora definir o nosso Oracle Home, que fica dentro do Oracle Base, e a continuação aqui. Vou salvar o arquivo, vou sair aqui e salvar o arquivo para pegar o diretório certinho do nosso Oracle Home. Ok? Barra 01 barra app barra Oracle produto 12 aqui. Esse aqui é o nosso Oracle Home completo. Então aqui é o Oracle Base e aqui é a continuação para fazer o Oracle Home. Então vamos utilizar só essa continuação. Oracle Home, vamos copiar aqui, colar. Esqueci de mandar fazer um insert aí. Ok, então quando chamarmos Oracle Home, ele vai chamar Oracle Base, vai completar, ok, e vai preencher aqui para a gente. Agora o nosso Oracle City, o nome do nosso banco de dados. Vai ser, podemos colocar tudo maiúsculo ou minúsculo. RD. E aqui na frente aqui a gente declara a variável e que a gente exporta ela. Então assim que declarar, ele vai exportar cada variável. As variáveis aqui abaixo aqui, elas já serão exportadas utilizando já as variáveis anteriores, igual que o PF, que a gente já adiciona um valor para ele. A partir daqui eu deixei separado para ficar mais organizado. Então já vamos subir os binários do Oracle Home, o OPET, ok? Então igual aqui, ó, se vamos mandar escrever a variável PF, ela já contém valores. Se tentarmos acessar esse SQL Plus aqui, ó, não tem jeito, ele não existe. Por quê? Porque ele não foi adicionado aqui. Então ele não reconhece. Para podermos executar esses comandos dentro de qualquer diretório, para facilitar, com o OPET também, ó, o OPET não existe. Então a gente precisa exportar as variáveis de ambiente. Então vamos exportar que acabamos de criar. Exportamos, vamos fazer o eco do teste aqui de novo.
Ok, já está aqui já, ó, o OPET, os binários do Oracle. Então isso aqui já colocamos SQL Plus e já encontra a ferramenta, o binário. O OPET é a mesma coisa. Ok, por isso é necessário sempre definir todas essas variáveis de ambiente. Então você já utiliza esse modelo sempre nos seus bancos de dados e faça em arquivos separados. Desta forma você carrega apenas um arquivo, você já vai estar exportando todas as suas variáveis de ambiente. Agora vamos criar a estrutura do nosso banco de dados. Para criar essa estrutura da melhor forma possível, seguindo o padrão da Oracle, vamos criar um banco de dados utilizando o DBCA. E esse banco de dados já vamos criar com o nome do nosso banco de dados final. Então, ó, vamos criar o nosso banco de dados. Vai ter que um banco de dados criado com todas as suas estruturas de diretório, pfile, tudo criado. Esse pfile que a gente vai depois transformar em pfile, tudo criado. Vamos salvar esse spfile, transformar ele em pfile, vamos salvar uma cópia desse pfile e vamos dropar esse banco de dados. Então quer dizer, vamos criar ele somente para ele definir já os diretórios, todo o padrão da Oracle que ela solicita. Criou todo o padrão, vamos dropar o banco de dados, esses diretórios não serão excluídos. Então a gente vai dropar o banco de dados e vamos fazer um restore da nossa base 11C. E para criar esse nosso banco de dados, para acessar o DBCA, que é uma parte mais gráfica, vamos precisar usar o VNC Serve. Ok? Você pode, se você nunca utilizou, você pode baixar ele. Ok? Aqui eu listaria todos os VNC que tiver aberto. E aqui o VNC Serve, só fazer o VNC Serve, Enter, ele já vai criar para você. Vou fazer agora aqui, ó. Aí na porta, então você vai acessar vai acessar via VNC, a porta é 5901, ok? VNC tem senha. Na hora que você realiza a instalação e executa esse VNC Serve pela primeira vez, ele vai solicitar para você uma senha. Você pode utilizar qualquer senha que você deseja, ok? E para matar esse VNC, você não quer mais utilizar ele, quer encerrar. Menos kill, 2 pontos, e o VNC Serve que você tiver aberto aqui, pode ter 1, 2, 3, você vai utilizar o número que você deseja finalizar. E processo finalizado. Se realizarmos o list aqui de novo, já não existe mais. E se fizermos aqui, o VNC Serve, já criou de novo. Vamos fazer outro. Menos list. Vai ter 2 agora. Então, para acessar um é o 5901, para acessar o outro é o 5902. Ok? Pelo seu IP, utilizando uma ferramenta que você acessa via VNC. Ok? Então, vou finalizar o segundo, que não precisamos dele. Então, vamos acessar agora o nosso VNC. Estamos aqui dentro já do nosso VNC. Para você, se você nunca instalou ele, você vai precisar instalar outras bibliotecas do Linux para poder executar ele, Xterm, essas outras bibliotecas. Aí você pesquisa aí a melhor forma de utilização do VNC Serve no Linux, que você já vai ter as bibliotecas listadas, ok? Como você criou o VNC a partir de uma outra sessão, essa sessão já está com o home definido. E você carregou, exportou as variáveis de ambiente a outra seção. Então ele já traz para cá essas variáveis de ambiente. Ok? Mas nada te impede de carregar novamente aqui. Ok, então agora já temos o nosso Oracle Home.
Oracle Seed. Como estamos já com ele pré-definido aqui, quando eu executar o DBCA, a criação do banco de dados já vai estar apresentando essas informações. Para executar o DBCA é só, como já carregamos a biblioteca, então é só executar o DBCA que ele já vai localizar tranquilamente. Então aqui está abrindo a parte gráfica. Ok. Então vamos apenas criar o nosso banco de dados. Ok, vamos à parte avançada. Configuração avançada. Instância única. Não estamos usando o hack. Instância única. E processamento de transação ou database comum. Então, bom, essa já está como default. O nome global vai ser esse mesmo nome. Tá vendo aqui, já veio preenchido? Então, vamos usar o mesmo nome. PRD-WDS. Nosso nome global vai ser o mesmo nosso nome do sítio. Criar container. Não vamos trabalhar com PDB. Ok? PDB é uma outra questão. Não iremos utilizar PDB. Será apenas um banco de dados. Não vamos utilizar o container. Ok? Criamos. Aqui podemos definir os atributos e vamos usar um template já pronto, ou nós mesmos vamos definir. Vou deixar essa marcação aqui, não quero utilizar um template pronto. Vamos definir nós mesmos. Aqui, ó, File System. Se tivéssemos usando ASM, ele ia aparecer aqui para a gente iria escolher esse outro formato. Mas estamos utilizando apenas File System. Se no seu ambiente for ASM, escolha o ASM e define aqui provavelmente mais data, que é o comum, mais data C1, que é o comum de nomes para o ASM, para a localização dos arquivos. Mas aqui estamos File System. File System já vai pegar o local dele da criação por default Oracle Base, ok? Então vai ser o 01 app Oracle, aí vai criar um diretório chamado Oradata e DB Unique Name, que é o nosso seed, ok? Que é o nome único dele, vai ser o nome único dele. Então aqui vai ser Oracle Base, o 01 app Oracle Oradata PRD-WDS, ok? Usar Oracle ou OMF aqui, ó. Que ele, se você tiver um data file, você definir os nomes, ele vai já criar nomes de acordo com o padrão da Oracle. Então, isso aqui é bom quando você vai realizar um restore. Se o arquivo já existe, ele já vai criar um arquivo com outro nome. Se você realizar um restore de forma errada, pelo menos os arquivos, seus data files que já existem lá, não serão apagados. Multiplexar os log files, os control files. Então vamos deixar desse formato mesmo. E a localização das variáveis. DB Unique Name, PRD-WDS, Oracle Base. PDB não estamos utilizando. O nome do banco, que é o mesmo nome. Se fosse Oracle, se fosse hack, o seed aqui ia ter 1 ou 2, dependendo de quantidade de nó. O nosso Oracle Home. Ok? Vamos para a próxima. Recovery Area, não vamos utilizar agora. Como vamos dropar o nosso banco de dados, vamos deixar desativado. No processo de restore, não, vamos definir aqui. Já vamos definir e depois no processo de restore a gente altera. A mesma coisa aqui, ó, se você estivesse utilizando a ASM, você poderia colocar, provavelmente seria uma instância mais reco, ou alguma coisa assim, que coloca numa parte diferente do mais data, mas nosso vai ser o File System. Oracle Base, fecha Recovery Area, caiu a conexão, vou conectar de novo. O bom do VNC é esse aqui, ó, a conexão caiu, mas como é uma máquina dentro do servidor, que você está acessando lá dentro,
não muda nada, ok? Somente se o servidor cair que vai dar algum problema, mas como foi somente a máquina, tá tranquilo. Vamos utilizar o tamanho padrão do Fast Recovery Area. Mais para frente, quando formos realizar o nosso upgrade, ele provavelmente vai pedir para mudar esse tamanho, entendeu? Então vamos deixar esse tamanho padrão para verificar essa solicitação mais para frente. E o archive não vamos habilitar, vamos deixar desabilitado porque vamos dropar esse banco. Então, próximo, o listening. Já tem um listening aqui cadastrado, ok? Você, quando na sua instalação do banco de dados, você vai criar um listening, você também vai instalar o listening pelo netca, ok? Só igual digitei dbca, netca, você vai criar o seu listening, o status dele, ok? Oracle Home, a porta e o nome dele. Então vamos utilizar esse listening. Ou poderíamos criar um novo, mas não vamos criar um novo. Já existe um, iremos utilizar o que já existe. Aqui é a parte de memória. Automático AMM, não vou utilizar. Ok? Nesse utilizando aqui, lá na checagem lá, vai pedir a mudança, igual fizemos lá no começo. Então aqui eu já vou definir a SGA é a nossa PGA. Ok, vou deixar o tamanho padrão que eles já pediram. Se solicitar mais, a gente muda. Mas não, já para não ter que passar por essa etapa de desativar o AMM, configurar SGA e PGA. Já realizamos isso no outro ambiente. No nosso atual de produção lá, e fizemos os testes de validação. Se você errou um comando de variáveis de inicialização, como você consegue corrigir. Então já foi bem exaustivo já lá atrás. O tamanho de processo, quantidade de processos que solicita. Você lembra que também a gente configurou lá, que lá no nosso de produção estava 150 processos e para o upgrade ele solicitava no mínimo 300. Ok? Então é para se adequar aqui, então aqui é 300 e realizamos a mudança no nosso ambiente atual. O chasset também, padrão, ok? Tipo de conexão dedicado e não vamos adicionar. Então vamos para a próxima etapa. Aqui é uma criação básica de banco de dados, ok? Não tem muito segredo não. Vamos criar o banco de dados. Para quê? Para que seja criado todos os diretórios, todo o padrão que a Oracle solicita. Nada melhor do que o próprio DBCA, que é a ferramenta da Oracle. Em vez de você criar manualmente lá, você criar seu profile, vai ter que criar os diretórios de audit. Então é melhor criar dessa forma pelo DBCA, depois é só dropar o banco de dados e fazer o restore. Não vamos ativar o Enterprise Manager. Password. Vamos colocar uma senha padrão para todos, possível e pro system. Ok. Colocando uma senha comum, simples. Não precisa, não tem muito segredo. Criar o banco de dados. Aqui pergunta se deseja solicitar execução de script. Ok, igual eu falei. É uma configuração padrão, criação padrão do nosso banco de dados. A nossa undo, toda a nossa configuração está aqui, todos os parâmetros. Todos os parâmetros definidos. Então aqui a versão, compatibilidade. Estão todos aqui. Então, vamos criar o nosso banco de dados. Está checando para ver se falta algo. Criação padrão de banco de dados. Provavelmente se você já fez isso dezenas de vezes, você já está olhando o curso de upgrade. Então provavelmente você já realizou esse processo dezenas de vezes. Aqui onde que vai, aqui os parâmetros, onde vai ficar o nosso control file.
Um vai ficar dentro do hora-data e o outro dentro do flash coviário. Ok? Se um der problema, você tem o outro. No SM é comum deixar dentro do reco ou tudo dentro do data C1, do data, né? Que o flash coviário. Aqui vai ser o nome dos nossos data files. Serão criados esses data files. Ok? Undo, use, system, sysalx, control files. De novo aqui mostrando qual que é o caminho. E dos redo, a mesma coisa. Tudo dentro do Horadata e dentro do banco de dados. Do diretório do nome do global name. Finish, vai começar a criação. Sem muito segredo. Então, eu informei aí a próxima etapa. Na próxima etapa, vamos realizar a exclusão desse banco de dados. Vamos realizar o drop, só que vamos salvar como que ele não vai criar o p-file, porque ele já cria direto o SP-file, vamos gerar um p-file, salvar uma cópia desse p-file, realizar o drop do banco de dados e depois vamos subir o banco de dados utilizando esse p-file e fazer o processo de restore. Ok, eu vou pausar aqui um pouco. Assim que estiver finalizando, volto. Já realizou a cópia, ok? A cópia já foi finalizada. Agora está criando e startando a nossa instância, ok? Vamos verificar aqui se já está numa instância. Já tem a PRD WDS. A nossa teste está fazendo, esquecemos de baixar a nossa teste. Então vamos baixar a nossa teste para não utilizar a memória do nosso banco de produção. Aqui, ó. Show. Como é só uma instância, não tem nada, aborte para finalizar de forma rápida. Ok, PRDWDS já está sendo criado. Já está startado, igual podemos observar. Então, quando estiver quase finalizando, pausar um pouco, quando estiver quase finalizando, volta. Então, aqui a instalação já finalizou, foi criado. Podemos fechar a VNC ou deixar ela aberta. Vamos deixar ela aberta aqui mesmo. Como conectamos no teste, vamos carregar as variáveis de ambiente aqui novamente. Agora vamos conectar no nosso banco de dados 12C. Nosso banco de dados foi criado. Tá bonito. Ok? Você está vendo? Então, aqui, ó.
Ok, esses aqui são de outras bases de teste. Então não precisamos realizar. Já estava o próprio Oracle pelo DBCA, já fez toda essa. Aqui está o nosso alert. Nosso alert está aqui dentro. Aqui é a criação, que é onde que fez montagem do banco e tal. Então nosso banco de forma tranquila. É que esse aqui era na hora do redo. Vamos para a primeira linha. Foi criado, foi realizado todo o processo de criação do nosso banco de dados. O nosso banco de dados está ativo, funcional. Podemos acessá-lo aqui, ó. Plus. Então aqui, ó, deixa eu para. Todos os usuários do nosso banco de dados atual. Vamos criar mais um usuário, teste. Usuário criado. Cadê o nosso usuário aqui? Procura aqui, ele aqui. Ok? Então quer dizer, o nosso usuário aqui não existia. Olha aqui, ó. Nosso usuário aqui não existia. Tem nenhum começo com teste, ok? E aqui o nosso usuário foi criado com sucesso. Quer dizer, o banco de dados está funcionando certinho. Na próxima aula vamos excluir esse banco de dados, fazer todo o processo para que possamos receber o nosso banco de dados 11G. Ok? Então até a próxima aula.